Deixa eu fazer um teste aqui para ver se dessa vez funciona. Beleza. Vocês estão enxergando um PowerPoint aí? Sim. Sim. Maravilha. Então, é isso que não rolou na última aula, né? Mas o conteúdo está lá, tem uma trilha lá de slide que nem essa daqui, tá? Para vocês darem uma olhada lá. Certinho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo, né? Sim. Combustíveis fósseis, módulo 5, aula 1. Tá. De vez em quando eu vou sair daqui para autorizar alguém para entrar. Daí a tela, a demonstração interrompe, tá? Mas então tá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre combustíveis fósseis, um recurso energético importante, tá? Tem um texto lá, no Moodle, tem essa demonstração de slides aí. E na semana que vem a gente continua com outros recursos energéticos, que são os renováveis, que são aqueles que não se esgotam. Os combustíveis fósseis, como o nome já diz, eles estão fossilizados. O que quer dizer isso? Eles estão acumulados debaixo da terra, estão soterrados, né? Quando a gente vê num filme, numa história assim, se encontrou um fóssil, né? Fóssil de dinossauro, sabe? Então, quer dizer, é um recurso que está lá embaixo da terra. Foi guardado durante centenas de milhões de anos. E os combustíveis fósseis, eles são fósseis que sofrem combustão. O que quer dizer isso? Eles queimam. Mais ou menos assim, ó, as florestas que existiam há milhões de anos, centenas de milhões de anos, elas foram paulatinamente, gradativamente sendo degradadas e a terra, o acúmulo de sedimentos, se pôs em cima delas. E elas se transformaram em material combustível, chamado carvão, carvão mineral. Não é o carvão vegetal que se usa para churrasco, tá? Esse daí é um processo feito pelo homem, de pegar a madeira, aquecê-la sem queimá-la, é outra história. O carvão mineral, que nós estamos falando, que é um combustível fóssil utilizado na indústria. É outro papo, tá? E quando esse material ele tem origem marinha, de animais marinhos principalmente, gera um líquido viscoso. Ele não se encontra no lago subterrâneo, mas ele se encontra dentro de rochas porosas. Como assim porosas? Como se fosse uma esponja. Sabe, esponja, essa buchinha que a gente usa para lavar louça de vez em quando? Então, imagina uma rocha que ela seja toda cheia de furinho, assim. E dentro dela um visco, uma coisa, uma graxa. Essa graxa é chamada de petróleo. E existem petróleos de diferentes categorias. Tem petróleo que é mais apto para fazer uma coisa, outro que é mais apto para fazer outra, etc. e tal, né? Bom, o que acontece? Esse petróleo, o carvão e também o gás natural, né, eles são os três tipos de combustíveis fósseis que são utilizados para produzir energia. Tá? Pelas características deles, como eles se formaram a partir de depósitos terrestres, no caso do carvão, marinhos, no caso de petróleo e gás natural, eles se encontram em áreas mais baixas do relevo,
onde se formaram. Imagina assim uma parte do relevo que seja uma grande bacia, uma grande panela, uma parte mais baixa e côncava. E essa região passou a ser receptora de detritos, de sedimentos, de areia, de terra, ao longo dos séculos, dos milênios, dos milhões de anos. Então, aqui, por exemplo, né, nesse mapa do Brasil aqui, nós temos as partes em amarelo, tá? Ó, pessoal, desconsidera a legenda ali embaixo, que está escrito escudo cristalino e bacia sedimentar, tá? Esse mapa aqui está dizendo exatamente o contrário do que é. Daí eu vou alterar isso aqui, tá? Agora eu olhei a figura na hora que eu coloquei e agora, olhando a legenda, é que eu estou vendo que está exatamente o contrário, tá? Então esquece esse retângulozinho aqui, ó, nem olha para ele. Apenas olha para o mapa, tá? Depois eu vou conseguir um mapa cuja legenda esteja adequada. A parte verde corresponde aos terrenos mais altos do Brasil, tá? Que são aquelas rochas duras, mais resistentes, né? E a parte em amarelo são as rochas mais moles. Por que elas são mais moles? Elas foram formadas a partir de detritos que soterraram áreas mais baixas. Então, embaixo dessas áreas em amarelo, tem esses combustíveis fósseis. Seja o carvão, que foi formado no passado, seja o gás natural, seja o petróleo. Como o petróleo ele tem uma origem marinha, aonde que ele é mais fácil de ser encontrado? Nessas bacias em amarelo aqui no litoral, ó. Mas elas também se prolongam para baixo do oceano. Então, embaixo do oceano, mas próximo à costa, tem essas bacias sedimentares que contêm petróleo e gás natural. Isso é no mundo todo, tá? Mas eu vi que lá no Texas, nos Estados Unidos, lá na Sibéria, na Rússia, eles acham petróleo na Terra. É verdade. É que, na verdade, as movimentações dos continentes, né, as chamadas placas tectônicas, elas fizeram, no passado, com que certas áreas que eram submersas se elevassem, né? Então, por exemplo, muito do que está aqui, hoje em dia, como terra emersa, para fora do oceano, já foi no passado uma área submarina, entendeu? Nós estamos falando aqui da formação de terrenos com centenas de milhões de anos. Para ter uma ideia do que isso significa, os estudiosos aí do surgimento do homem, né, os chamados antropólogos, os arqueólogos, os antropólogos estudam mais o comportamento, né, os arqueólogos mais a origem física, né, os organismos vivos ao longo da história. Eles estimam aí que os antepassados mais antigos dos homens, dos humanos, né, eles têm cerca de 1 milhão e meio de anos. Então, tu imagina um processo que levou centenas de milhões de anos atrás, né? Então, obviamente que a Terra se transformou muito ao longo desse período extenso. E, portanto, nós temos áreas aqui que hoje em dia estão acima do nível do oceano, mas que no passado eram submersas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em como se distribui as necessidades de energia no globo, tá? Por exemplo, nós temos aqui o consumo mundial por tipo de energia, tá legal? Então, 33% aqui do globo, ó, 33% utiliza o oil, né, petróleo, que o inglês simplesmente chama de óleo, né? Tá legal? Pois 27%, uma quantidade expressiva, o coal, que é o carvão. E desses dois aqui, o petróleo é muito melhor. Ele é muito melhor porque ele é menos poluente que o carvão mineral. Tá? Ele não polui tanto, não joga tantos gases estufas na atmosfera, então ele polui menos o ambiente. Mas ele também polui, só que bem menos. Tá? E o amarelo, que é o natural gas, o gás natural. O gás natural, se a gente pudesse substituir tudo que usa carvão por gás natural, nós já teríamos uma redução da poluição mundial em 70%. Em 70%. Então, gás natural, não o gás de cozinha, que é o gás feito de petróleo, mas o gás natural ele é bem mais limpo, bem mais limpo. Agora soma aqui, ó, 27 com 24, né? Então, aqui dá cerca de 50%, mais 33%. Mais de 70% da matriz energética mundial aqui, ó, é combustível fóssil. Tudo é combustível fóssil. Hidroelétrica, que no Brasil é responsável por 90% da geração de energia, no mundo, em termos mundiais, é só 6%.
Porra, mas por que os caras não usam um troço mais limpo e ecológico como o nosso? Nem todo mundo tem um clima úmido na maior parte do território, que é o caso do Brasil, com exceção lá do sertão nordestino, tem abundância de água, e nem todo mundo tem um relevo com irregularidades, porque não adianta num lugar que chove muito, tu não tem quedas fazer barragem para produzir energia elétrica, entendeu? Então, essa vantagem que nós temos de 90% do território da produção energética brasileira ser hidrelétrica, no, em termos mundiais, não é isso que acontece. Legal? 4% é nuclear, tá? Uma energia aí que poucos países no mundo dominam, a energia mais complexa, e dependendo do tipo de material, do material que tu utiliza, o enriquecimento dele, que é um material radioativo, seja urânio, seja plutônio, tu pode não só produzir energia nuclear, mas também produzir armas atômicas. Então, é um tipo de tecnologia que ela não é tão acessível assim. Quem não gosta de passar? Não gosta, eu vou fazer um investimento no teu país e construir uma usina nuclear aí. É difícil, porque os países que detêm essa tecnologia, eles não querem que outros a detenham. Né? E só 5% do mundo são outras renováveis. Né? A hidrelétrica aqui também é renovável, tá? Eles nesse gráfico colocaram separado. O que são essas renewables que eles estão chamando aqui? Seria, por exemplo, a eólica, que é dos ventos, a solar, que é do sol, a biomassa, que é, por exemplo, óleo biodiesel, óleo feito a partir da cana ou de alguma outra planta, como o eucalipto, e fazer um óleo que produz energia. Tá? Agora vejamos aqui no mundo, né, quem consome mais. Né? 24% em amarelo, 24% do consumo da energia no globo em um país, na China, né? 20% na América do Norte, isso significa Canadá, Estados Unidos e México. E aqui o grosso é Estados Unidos. Né? 20% região da Ásia e do Pacífico, exceto, excluda, né? China, incluindo a China aqui. Então aqui tu tem Japão, tu tem Singapura, tu tem Taiwan, tu tem Coreia do Sul, aqueles países asiáticos industriais. Né? 21% Europa. Tá? Depois aqui nós chegamos no conjunto que consome menos no mundo. 7% é no Oriente Médio, Middle East. Né? Bom, tá juntinho aqui com a América Central e do Sul, né, que somos nós, tá, na América Latina, que tem lá do México até o extremo sul, só que o México aqui tá junto com, onde é que tá? América do Norte, né? Então aqui bota a América Central e do Sul, tá? Pô, o Oriente Médio consome um pouquinho mais que nós, só que tem um detalhe, né? O Oriente Médio é uma região bem menor, com a população bem menor do que nós. Só o Brasil aqui tem um quinto da população do globo. É a quinta maior população do globo, não é o quinto da população do globo. Desculpa, falei, ele tem cerca de 5% da população mundial, talvez um pouco menos agora que outros países cresceram, tá? Mas o Oriente Médio consome 7% da energia mundial, mas ele é uma região bem menor em termos de terra, em termos de população, do que a América do Sul e Central. E 3% aqui, a África. A África tem uma grande população, mas veja que o consumo dela é muito pequeno. Por quê? Porque ainda é uma região muito pobre do globo. Né? Tem aí no continente africano, tem ainda muita gente que mora na zona rural, simplesmente não tem uma rede elétrica distribuindo. Embora este quadro esteja mudando, tá? A África está crescendo a taxas aceleradas, mas ainda está muito lá atrás. Né? Também por tudo que passou, né? Pela exploração colonial, tráfico de escravos. Ainda é uma região onde tu tem uma diversidade de tribos morando no interior, e cada tribo muitas vezes corresponde a um idioma, um dialeto diferente, né? É uma subdivisão do idioma, e portanto não tem uma união nacional. E isso às vezes atrapalha muito no processo de alfabetização. Está num país que tu tem 100 dialetos lá, com o idioma que tu vai alfabetizar. Aí tu vai dizer, usa o que é da maioria. Isso é fácil para te dizer, mas para o cara que é da minoria étnica, ele não aceita, entendeu? Então, esse tipo de situação cultural ainda dificulta muito. E é a situação histórica, né? A África passou por um processo de colonização e exploração muito intenso, né? A América do Sul, Central, como nós aqui, nós estávamos independentes lá no século XIX. Eles se tornaram independentes de 1950 para cá.
na segunda metade do século XX. Então, os caras saíram na largada para o desenvolvimento bem depois de nós. Legal? Mudei. Tá. Aqui são as reservas de combustíveis fósseis no globo, tá? E a produção de energia. Então, assim, 48% dessas reservas estão no Oriente Médio, Middle East. Pessoal, para analisar isso, olha, nós estávamos aqui falando de Middle East, né, de Oriente Médio, olha aqui, nós estávamos aqui numa região 7% do consumo, 7% do consumo mundial. Então, a região do globo que tem 7% do consumo mundial é uma região que tem 48% das reservas. Entendeu? Não estamos falando de uma região do globo, quase metade dos combustíveis fósseis do mundo são a principal fonte energética mundial e eles consomem muito pouco. Logo, eles vão ser grandes exportadores, grandes vendedores. Obviamente, eles vão ter muitos interesses externos sobre eles. Esses interesses externos se dão por duas vias. As vias lícitas, que quer dizer isso, as legais, honestas, corretas, e as vias ilícitas, as vias ilegais. As vias lícitas é quando, por exemplo, uma multinacional americana, lá no século XX, faz um acordo com a Arábia Saudita, se tornando grande parceiro deles e cria uma multinacional chamada Aramco, né, que é uma grande produtora de petróleo. É uma via legal, da lei. Uma via ilícita é quando um país resolve, por exemplo, não, eu descobri aqui uma reserva, eu quero explorar sozinho ela, ganhar dinheiro, e de repente tem um grupo no país que é de oposição e esse grupo começa a receber armas de um fornecedor externo que ninguém sabe direito quem é, derrubar aquele governo que está no poder. Por que para derrubar aquele governo que está no poder? Fazer acordo com quem quer uma divisão mais favorável desses recursos, petróleo. Então, o Oriente Médio é uma região conturbada, politicamente, culturalmente, religiosamente, não é à toa. Como se não bastasse essa riqueza muito concentrada numa região relativamente pequena do globo, que consome pouco, ainda tem, isso aí seria uma ou duas aulas, no mínimo, para falar, a questão religiosa deles. O Islã ele é dividido em várias seitas, né? Basicamente os xiitas, os sunitas, mas tem seitas menores que disputam o poder entre si. Além de tudo, monarcas, tem ditadores no poder que também disputam o poder dentro de países e entre países. Então, assim, é uma região com tudo para ser um barril de pólvora. Por isso que boa parte dos conflitos mundiais estão lá, né? O que não quer dizer que seja só por influência externa, mas tem influência externa evidente, historicamente comprovada, de potências como os Estados Unidos, como antigamente a União Soviética, hoje em dia a Rússia, potências europeias. O Brasil foi um grande exportador de arma para eles, viu? Hoje em dia o Brasil está aí, está na 20ª posição mundial de exportador de armas. Mas o Brasil já teve entre os 7 maiores produtores e exportadores de armas por Oriente Médio, né? Um mercado assim, não vou ficar falando disso agora, eu vou deixar desse tema principal, mas é um mercado muito lucrativo e sanguinário, né? Sanguinário. Depois aqui nós temos outra região que tem grandes reservas, América do Sul e Central, ou seja, nós temos grandes reservas, mas então a gente é um dos maiores produtores. Não necessariamente. Ter grande reserva não quer dizer que tu produza muito. E a maior parte dessas reservas aqui está com um país chamado Venezuela. Tá legal? Agora, eu acho que o Brasil tem muito mais reservas. Porque o Brasil tem quase 50% da América do Sul. Como é que ele vai ter uma parcela pequena, menor do petróleo? E veja o tamanho das bacias sedimentares lá, aquelas áreas lá que mostrei para vocês que são prováveis depósitos, né? Voltando aqui, ó. Essas áreas esquece a legenda, eu já falei que a legenda está errada, depois eu vou trocar o mapa. Essas áreas aqui em amarelo, elas são áreas favoráveis, tá? Não quer dizer que todas elas tenham depósitos de petróleo, gás e carvão, mas são áreas favoráveis. 14% aqui é América do Norte, com grandes jazidas também, né? Na Europa, aqui, África também, e depois nós temos a Ásia Pacífico, que é uma grande consumidora da China e as nações industrializadas ali da Ásia, como o Japão, tendo pequenas reservas. Então, obviamente que vai existir uma pressão muito grande desse país consumir o petróleo de quem tem.
Aqui nós temos um círculo interno menor, que corresponde à produção em 2017, e um círculo maior externo, que corresponde à produção em 2019. Veja que a produção de regiões como o Oriente Médio diminuiu, tá? 34% foi para 32%. Se diminuiu percentualmente, não quer dizer que diminuiu total. Ela diminuiu percentualmente porque outras aumentaram mais. Qual que aumentou mais? A América do Norte, de 22% para 26%. Principalmente Estados Unidos e Canadá aumentaram mais a produção. Eu já tinha falado em outra aula, não sei se você se lembra, que os Estados Unidos ele descobriu alguns anos atrás uma tecnologia de extrair mais petróleo do subsolo, né? Uma tecnologia que eles chamam de fracking. Eles imputam, eles acionam maior pressão para tirar mais dessas rochas porosas. Uma região que permaneceu estável aqui, Europa e Eurásia, né? Entenda-se aqui principalmente a Rússia, tá? A África permaneceu estável. Em azul aqui uma pequena queda na produção, não no tamanho da reserva, da América Sul e Central, ou seja, nós, né? Mas quem teve o maior up e maior crescimento foi a América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá. Legal? Vamos descer aqui. E tem uma coisa, né? Se aumentou, raciocina aqui, ó. Se aumentou a produção dos Estados Unidos e Canadá, aqueles países que os Estados Unidos comprava muito desse recurso, ele diminui a compra. Ou seja, a Venezuela se esguapou aí, né? Venezuela estava lá com petróleo, daí entrou o Hugo Chávez, um líder de esquerda meio oportunista, ele já foi de direita no passado. Aquele cara que bandeia para o lado que está mais favorável. E esse cara aí com a política anti-americana. Quando os Estados Unidos descobriu como produzir mais, aí diminuiu a compra de petróleo da Venezuela. Como a Venezuela tinha basicamente dinheiro a partir da exportação de petróleo, diminuiu a compra de petróleo venezuelano, o dinheiro começou a acabar na Venezuela. E aí a crise que eles passaram a ter, dos anos 2015 para cá, com fome. Até a ONU fez uma análise aí, a Venezuela foi o único país aí em 2016 que a população diminuiu o peso, né? Porque passou a faltar comida mesmo, né? E vocês terem uma ideia, né, de como evoluir ao longo dos séculos, né, 1800, aí Revolução Industrial, final de 1800, a população mundial em bilhões, né, aqui na linha vermelha, tá? E o consumo energético, né, em joules, que é a medida de energia na física aí, teve um momento aqui na história mundial, ó, que tu tinha o crescimento da população mais acelerado do que a produção do consumo energético, né? Isso aqui significa muita gente crescendo em zona rural, daí tu não consome energia produzida de usinas. Os caras usam lenha, nem tem como medir isso, né? Como é que tu vai medir lá o que os caras estão produzindo de lenha, fogão a lenha em cada casa, né? Só que a partir de um certo momento da história, de 1950 em diante, a produção, o consumo energético passou a aumentar mais rapidamente. Chegou a um ponto aqui, depois de 1950, 1960, 70, por aqui, ó, que o consumo superou o crescimento da população. O que está acontecendo aqui? Uma melhoria do padrão de vida. Quando o consumo de energia aumenta mais do que a população, significa que cada indivíduo está consumindo mais. E para cada indivíduo estar consumindo mais, significa que ele está usando mais chuveiro, está usando mais fogão elétrico, está usando mais veículos, seja coletivo ou particular, não importa. Ou seja, uma das melhores maneiras de medir a melhoria da qualidade de vida, tem saúde, educação, tudo isso, mas é o consumo energético. Porque o dinheiro, o salário, isso aí varia muito, né, em função do dólar. Estou ganhando tanto, estou ganhando X, mas aumentou o preço de tudo, inflação, na verdade esse teu salário já não vale mais tanto a mesma coisa. Então, avaliar pela massa salarial não é muito exato, não é muito preciso. Mas fazer uma análise do consumo energético, sim, porque a energia é quase sinônimo de conforto. Que quanto mais energia tu tem, mais a fernália eletrônica tu tem em casa, entendeu? Mas veja aqui que depois, aqui lá por 1980, 90, beirando o ano 2000, já bateu junto, a população cresceu um pouquinho mais do que o consumo, né? E atualmente está um pouquinho mais de consumo que energia. Então isso aqui fica mais ou menos junto, oscilando, tá?
Se a população cresce muito mais do que o consumo energético, é sinônimo de pobreza aumentando. É sinônimo de pobreza aumentando. Tá? Aqui um consumo energético na história, né? Teve uma época aqui ó, de 1800 até 1900, quem mandava era biofuels, né? Ou seja, óleos a partir da massa biológica, da, da floresta, né? Ou então óleo de baleia, né? E era muito utilizado para acender lamparinas e tal, né? A partir de um certo momento de descoberta das jazidas carboníferas lá de carvão na Inglaterra, final do século XIX, com a Revolução Industrial, passa a ser o carvão, né? Depois, início do século XX, o óleo cru, que é o petróleo. Por que o petróleo ele passa a ser algo revolucionário no mundo? É o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos supor que tu mora em um país, um grande produtor lá de roupas ou de artefatos industriais, mas ele é um país pequeno, tipo Holanda, e não tem grandes reservas de energia. O que tu vai transportar, o que tu vai comprar para ter energia? O teu país é plano, não tem como fazer hidrelétrica. O teu país está num lugar de clima frio, então não tem muito sol o ano todo. O teu país não tem muita vegetação, não dá para fazer energia a partir da lenha. O que tu vai importar? Tu vai importar. Tu não tem como importar gás, a não ser que bote um gasoduto lá, como agora está tendo, mas antigamente não. Então tu vai importar ou carvão ou óleo. Agora tu imagina um navio carregado de carvão. Imagina um navio carregado de óleo. O óleo preenche mais o tanque. Então, a otimização do óleo num navio tanque é melhor do que a otimização de um navio cheio de carvão. É mais fácil carregar o óleo do que o carvão. E tem outra coisa, um barril de petróleo é mais ou menos 166 litros. Um barril de petróleo, ele produz a mesma quantidade de energia do que 2 toneladas de carvão. Então, o óleo, o petróleo, ele é muito mais produtivo por massa do que o carvão. Por isso que quando o petróleo começou a ser descoberto e explorado, ele se tornou, entre aspas, uma mina de ouro no mundo. Quem tem o controle disso tem o controle da economia mundial. Os Estados Unidos já era uma nação ascendente nessa época, por quê? Olha aqui a data, 1940, Europa detonada, destruída por causa da Segunda Guerra Mundial, onde estavam as grandes potências. A União Soviética se estabelecendo lá como grande potência, mas mais militar. Internamente já tinha passado por guerra civil, por revolução bolchevique, revolução comunista, passou pela Primeira, Segunda Guerra, estava detonada. E quem que estava do lado de fora, longe, e exceção de Pearl Harbor, lá no Havaí, não teve o seu território continental atacado, Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos, ele pegou, digamos assim, sabe quando passa uma égua selada na tua frente? É só pular e montar. Eles foram oportunistas, e eu não estou tirando o mérito deles, nesse ponto eles fizeram certo, aproveitaram a chance que tiveram e investiram no petróleo. Eles tinham tecnologia, porque já exploravam no Texas, os países árabes não tinham tecnologia, eles fizeram a parceria com a Arábia Saudita, e as empresas sauditas, da Arábia Saudita, participação de capital dos Estados Unidos. Então aí começou o grande enriquecimento dos Estados Unidos, e exportando petróleo para vários lugares do mundo. Não tinham como produzir sua energia. A hidrelétrica, que fininha, ó, tá vendo aqui, ó, importantíssima para o Brasil, mas irrelevante em termos mundiais. A nuclear se torna mais importante, mas ainda representa um percentual pequenininho em relação ao total mundial. A grossura dessas linhas significa quanto mais usada. O gás natural, atualmente, tem se despontado como uma fonte energética muito importante, principalmente porque ele é menos poluente que o petróleo. Então, ele passa a ser mais requerido. E a grande exportadora de gás natural para a Europa é a Rússia. Tá? A Rússia, ela tem, embora ela não seja tão rica como os Estados Unidos, ela tem uma importância estratégica muito grande para a Europa. Porque às vezes os russos aprontam, fazem um monte de coisa que os europeus não gostam, mas as relações deles não terminam, não pode terminar. Não pode terminar. Às vezes o Putin lá, que é o presidente da Rússia, manda prender um oposicionista, manda envenenar os caras, não está provado, né, mas você imagina. Indica lá que tem a mão do Kremlin, que é o central do comando da Rússia lá, detonando os opositores.
Lá os caras fazem uma repressão brutal contra manifestantes de rua, e a Europa protesta, fala que vai boicotar, não sei o quê, dá 2 anos, volta tudo normal, porque a Europa precisa, a Europa Ocidental precisa da energia da Rússia. A energia manda. A energia manda. Aqui uma relação entre PIB e consumo energético, né? Só para ter uma noção, aqui, ó, em 1950, a média mundial, aqui, ó, né, o PIB por pessoa, né? Mais ou menos 10 mil dólares por pessoa ao ano, não é por mês, não se empolga, né? Tá legal? E hoje em dia, esse PIB per capita na energia está maior, as pessoas estão consumindo mais. Veja que tem países aqui como Estados Unidos, né, USA, que está lá em cima, eles consomem muito mais. Tem país aqui do Oriente Médio, Catar, consome muito mais, que é onde tem a maior renda per capita do mundo, o país mais rico do mundo proporcionalmente. E países mais pobres, aqui, ó, Afeganistão. Né? Não tem nossa posição aqui, né, mas a gente está por aqui, ó. Tá? Aqui. Aqui é mais parecido com aquele lá que a gente já viu, né? A evolução do consumo por tipo de fonte, tá? O bioenergético diminuindo, apesar de tudo que se fala dele. O carvão teve um aumentozinho aqui por causa do consumo asiático da China. O petróleo sempre importante, gás natural subindo. Pessoal, já passei 1 minuto da minha aula. Eu vou continuar isso aqui na aula que vem e falar mais de recursos renováveis, tá legal? Mas eu não quero avançar mais na aula do outro professor, daí é sacanagem. Tá certo? Mas a gente continua na semana que vem, falou? Legal, gostei de ver a casa cheia aí hoje. Um monte de gente. Feito, professor. Legal. Valeu. Oi. Valeu, professor. Até a próxima, tá? Até mais. Tudo bom. Valeu, até a